Vem cá, eu queria uma curiosidade que ficou, é o seguinte, vocês começaram falando do Prajna, né, de toda essa relação de vocês aí com essas coisas orientais, etc, etc. Mas, por outro lado, vocês fecham aqui hoje tocando uma música chamada Desobedeça. Como é que é essa? Porque a gente também sempre teve lá, sabe, uma militância de esquerda, né, uma postura de filosófica, política diante da vida, libertária, né? E muito antes até do novo presidente eleito, né? Você tem e ambos somos educadores, né? Eu fui professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro por 10 anos da minha vida, até fazer um concurso para virar formador de professores na UF. A Lu também foi professora do primeiro segmento durante um tempão, hoje é pedagoga da rede. E começaram a ver aquelas pressões, né, tipo escola sem partido, e vieram especialmente em cima da questão de gênero, né? Essa idiotice que virou que foi uma jogada de marketing maravilhosa, né, para eles, infelizmente, colou essa história de ideologia de gênero, quando ideologia de gênero para mim é justamente, né, você dizer que azul é de menino e que rosa é de menina, e que há comportamentos que são só para meninos e comportamentos que são só para meninas, profissões só para meninas, enfim, mas vieram com essa pressão em cima da escola. Isso antes, inclusive, de sua insolência, quer dizer, da sua excelência, ter sido eleita, né? E obviamente que as redes começaram a reagir, né? Começaram a lutar, e é só o que a gente tem que fazer mesmo, né? Lutar para garantir liberdade de ensino e tal. Vai, fala. E aí, assim, então, no processo de debate do Plano Municipal de Educação de Niterói, houve uma pressão muito grande sobre os educadores da rede. Foi uma coisa, assim, assustadora, né? Porque insinuaram e disseram, inclusive, que nós, educadores, que entendemos que é preciso fazer uma educação libertária, assim, nós fomos acusados de ser pedófilos. O nível da coisa foi muito, muito ruim. E aí, então, se criou um movimento de um coletivo chamado Coletivo Desobedeça. E aí adicionaram a gente no grupo lei, né? Do coletivo. A lei, inclusive, foi vetada, agora vamos ver como é que então, a ideia era desobedecer essa lei, né? Exatamente. A lei proibia a palavra gênero na escola, mesmo que fosse gênero textual. Eles são demais, né? Absurda. E aí a gente lembra do FEBEAPA, né? O coletivo Desobedeça, e a gente foi adicionado. Aí falei, vou fazer uma música, né? Aquela coisa, então vou fazer uma música com essa ideia. Assim, eu brinco um pouco que essa música ela não é nossa, porque ela busca ser a voz dessas pessoas. Sim. Na sua diversidade, né? Assim, a questão de gênero é uma questão forte, mas a questão racial também é seríssima, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem colega que estava trabalhando na Lei 10.639, que é a lei que fala sobre o ensino história da África, e as professoras foram reprimidas porque disseram que elas estavam ensinando, que era macumba, que estava ensinando coisa da religião das religiões de matriz afro-brasileira. Então, é intervir diretamente na sala de aula. E olha, as colegas só estavam cumprindo a lei está lá. Né? Então, mas assim, a música ela não tinha. A gente só queria falar também, sabe? Vamos contribuir. Mas aí ela acabou virando hino do. É a nossa música que as pessoas mais conhecem. E tem uma recepção muito boa em todos os lugares que a gente vai. Quando a UF criou o Movimento Escola Sem Mordaça. Movimento Escola Sem Mordaça, né, a gente teve um evento conjunto do Coletivo Desobedeça com o Escola Sem Mordaça, e a gente tocou ali essa música. Aliás, tocamos em condições fantásticas, o meu violão quase não pegava mais, ele já estava queimado. E a Renata Correia ficou segurando o microfone, que não tinha pedestal, mas a gente tocou na praça e foi muito legal, o povo se amarrou. Foi muito bacana. Aliás, assim, é outra da nossa vertente, né? Quer dizer, a gente costuma dizer que Prajna é uma banda de
MPB, pop, rock, zen e engajada. Então, assim, quando teve aquela vergonha que foi a votação do impeachment transmitida pela televisão, pela Globo, a gente também compôs uma música logo depois. E, né, a gente vai também... Ontem. Né? Então a gente tem essas vertentes. A gente tem um lado assim, sabe... Zen, mas a gente tem um lado zen basiense também, entendeu? A gente também mete o pé na porta, né? Porque é zen que não vai meter o pé na porta. E essa chama Desobedeça. 1, 2, 3 e... Desobedeça a lei violenta que impõe sua crença de falsa moral. Se a minha voz, a minha cor, o meu amor te incomodam, a minha luta é estar em paz. Se a nossa voz, a nossa cor, o nosso amor te incomodam, a tua maldade não passará. Vai! Desobedeça a ordem justa que punha a beleza de mundo plural. Desobedeça a lei violenta que impõe sua crença de falsa moral. Se a minha voz, a minha cor, o meu amor te incomodam, a minha luta é estar em paz. A nossa voz, a nossa cor, o nosso amor te incomodam, a tua maldade não passará. Vai! Desobedeça! A minha questão foi exatamente isso, né? Porque existe um entendimento comum de que quando a pessoa vai por essa área, por esse caminho mais zen, de meditação, etc., ela tem um certo distanciamento da realidade. Bom, mas no entanto vocês têm o Prajna, vocês têm toda a questão meditativa e vocês têm a música Desobedeça. Né? Então seria uma desobediência meditativa ou meditação desobediente. É porque no final das contas é a história do guru do cotidiano, né? Quer dizer, a ideia é você não é ficar meditando lá, entendeu? Para ficar levitando, né? Você tem que vir para a vida, né? Eu, há um tempo, né, acho que foi 2009, 2010, eu não me lembro, né, a gente criou um grupo chamado Grupo dos Quatro. Os grupos dos quatro eram compostos por mim, poeta, um filósofo, amigo Emi Neto, tinha o José Glauco, que era o teórico, né, cientista, e o meu irmão, José Antônio, psicólogo, embora a formação dele tenha sido outra, mas ele é aposentado, ele ficou como psicólogo nesse grupo. E numa desses nossos contatos, eu estava dizendo o seguinte, com relação à questão da poesia, que falta ciência na poesia, falta poesia na ciência. Isso. Porque a ciência é muito dura. E a poesia, por vezes, de acordo com determinados poetas, ele é muito etéreo. Ele é muito, sabe, muito qualquer coisa. Sim.
Eu acho que a arte tem que mexer com você de alguma maneira. Sim, e não pode mexer com a pessoa, não pode afetar a vida dessa pessoa, tirar ela dessa normose idiota, dessa normalidade que eu abomino, né? Se ela não tratar da realidade, se ela não, né, não tiver um... Agora, é claro, você vai fazer um... Também você não vai ser um discurso científico, né? Mas você tem que ter... Uma coisa tem que estar impregnada da outra. A poesia ela não deve... Poder pode, né? Poder pode. Sim. Mas ela não deve estar dissociada de concretos. Sim. Porque aí o Zé Glauco, né, quando eu falei isso, ele já pegou a palavra e disse o seguinte, tinha um livro, não sei se vocês conhecem, Zen, a Arte de Consertar Motocicleta. não conheço não. É um cara zen, motoqueiro, e ele sai viajando. Aí ele sai com um camarada e o cara fica sem entender, e ele, extremamente zen, ele entende que ele tem uma máquina que transporta ele para os lugares e que aquilo dá problema. Sim. Então ele tem que parar e se entender, se haver com aquele problema e resolver. Em vez de você simplesmente sair xingando e chutando a motocicleta. Tem isso, né? Assim, pegando essa coisa porque da questão da meditação e da questão da vida. Não são duas coisas separadas. Na verdade, o que acontece na sua vida acontece na meditação. Às vezes você está lá, paradinho, caladinho, a cabeça está como? Completamente revirada. Né? Mas o meu lama, ele fala assim, né? Se você for arrastado pela correnteza, você não ajuda ninguém. Então, assim, a base da prática budista é a compaixão. E é você estar em condições de ajudar o outro. Você não medita para você mesmo, né? Você faz o silêncio como uma forma de encontrar um equilíbrio para poder atuar no mundo. A gente estava conversando antes, assim, se eu fico estressada, se eu adoeço no meu trabalho, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa profissional, eu não vou conseguir fazer nada. Então, se eu consigo aquietar um pouco as coisas e achar um lugar de um pouco mais de tranquilidade nesse mundo louco que a gente está vivendo, eu sou mais capaz de atuar no mundo e de trazer alguma coisa de boa para ele. Né? Mas é um desafio muito grande. Algumas músicas, elas não falam sobre a meditação, a tranquilidade, a paz. Ela fala da agonia que eu encontro quando eu vou meditar. Sim, né? Que é o desespero, a ansiedade. Porque, na verdade, assim, às vezes, quando a gente está muito acelerado, a gente não sente nada. A gente fica completamente adormecido. E aí, quando você começa a parar, a primeira coisa que você sente é um nível de ansiedade e de angústia enorme, porque você parou para olhar para si mesmo. Algumas pessoas, quando estão no auge da depressão, quando elas começam a tomar um antidepressivo, elas pioram. Porque elas sentem pela primeira vez aquilo que estava adormecido. Então, os processos de silêncio e de meditação, eles são metodologias para a gente olhar para a gente mesmo. E muitas vezes, quando a gente olha para a gente mesmo, o que a gente vê é um caos muito grande. E aí o caos vai pra música, né? Vai pra letra da música, vai pro poema, vai... E a gente vai atuando no mundo, assim. Parece também um pouco que porque você faz um pouco de meditação, eu faço muito pouco, na verdade. Então você é um cara zen, sabe? E não é isso, né? Assim, o coordenador do núcleo lá, onde eu passei e falei assim, olha só, nós somos todos brinquedinhos quebrados. Porque se quando você procura, é porque você não tá bem. Você, eu tô feliz, eu vou pra lá. Não, você procura porque tem alguma coisa de errado. E é a partir dessa percepção que você tem de que tem alguma coisa de errado, esse mundo que você tá aí não tá dando conta, é que a gente vai tentando se ajeitar, mas é mais uma questão de busca. Encontrar, a gente não encontra, não. A Lu, lá no início, a Lu falou de um grupo chamado os The Dharma Lovers, e é assim mesmo, os The Dharma Lovers. Né? Os The Dharma Lovers. Né? E que era também meio que um duo, né? Quer dizer, era o Luiz Nenung e a Irínia. Né? E o Nenung, ele é um camarada que ele foi discípulo assim, primeiro tinha uma banda punk chamada Barata Oriental, e depois ele foi aluno, ele foi discípulo do Shagdu Rinpoche, que foi o mesmo mestre do Lama Padma Santen.
né? Só que o Nenung, enfim, não é lama, né? Ele montou os The Dharma Lovers. E nesses últimos anos aí, com essa ascensão do fascismo, né? Ele montou fez um outro trabalho paralelo que ele chamou de Projeto Dragão, e que tem músicas assim, pé embaixo, que eu acho assim, geniais, tipo os Novos Fascistas, né? Alguns estilos Novos Fascistas, e tinha um comunista no bar, que o refrão é o comunista sou eu, né? E esse cara é budista, entendeu? Praticante, reconhecidamente. Aliás, tem uma música dos The Dharma Lovers que eu recomendo, entendeu? Chama-se Peixes. Foi a primeira, na mesma época que a gente estava compondo a primeira música, que a gente estava virando uma banda, e ela me mostrou Peixes, eu falei, nossa, que coisa linda! Que coisa linda, vale a pena dar uma fuçada nos YouTubes da vida. Você começa com peixes são iguais a pássaro, só que cantam sem ruído, som que não vai ser ouvido. Eu sei assim, e por aí vai. Nós morremos como peixes. Não vou lembrar agora. Mas assim, sabe, tem os anzóis atravessados, nossos gritos abafados. É um negócio assim. E você vê, não é nada calminho, na verdade. É quando você descobre que você está no aquário. Não é feliz. É muito legal. Mas é muito bom. Esse é dos The Dharma Lovers. Tem um lance que eu já usei algumas vezes, né, em algumas falas. Eu gosto muito, que é uma visão mitológica, né? Tem os 4 pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. Então tinha um povo antigo que eles inseriram um outro ponto. Então, ao invés de 4, são 5. E qual é esse ponto aí que eu acho fantástico? É o aqui. Legal. Porque Norte, Sul, Leste e Oeste, em relação aqui, de onde? Né? Em relação aqui. Então, esse aqui, eu entendo, eu vejo isso como local do artista. Sim. Ou do meditador. Exatamente. É o aqui. Esse Agora, esse aqui, que é o local do artista, que o artista é antena. O meditador não deixa de ser. Eu acho que essa também não deixa de ser. Né? Também é. Então, veja bem, você está... Bom, e aí vai trazer um outro ponto, né? Se você tem Norte, Sul, Leste, Oeste, aqui você tem um em cima. Então, na verdade, você acaba ficando com 6 pontos. É verdade. E aí um amigo meu, ele pegou essa história também para trazer para uma questão da territorialidade. Não questão bairrismo, não, mas da territorialidade. Então, veja bem, quando você fala da questão da meditação, você medita a partir de um determinado lugar. Sim. Você é de um lugar, quer dizer, vocês, sim, né? Sim. Vocês são de um lugar, vocês têm a vivência de um lugar, você tem o estresse do lugar. Vocês dois são professores, vocês têm uma carga de estresse ainda maior em razão disso. Então, quando vocês vão meditar, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, tá? Eu não sou meditador. Não. Então, veja bem, quando vocês vão meditar, vocês têm essa carga toda de coisas. Que não dá para, pura e simplesmente, você tirar, como eu tiro aqui agora o chip da minha máquina, boto ali, boto um zerinho. Não, acho que não é assim. Não, decididamente. E às vezes eu estou tentando fazer silêncio, eu falo, não vai dar. E eu vou lá, pego o lápis e vou fazer a letra de uma música. Porque transborda, na verdade, de modo, assim, acho que poucas vezes eu compus sem estar sofrendo. Né? Assim, tem uma carga de sofrimento grande. Aquilo tá aqui. E eu tenho que dizer... não, mas aí tá aqui, eu tenho que dizer isso, eu tenho que botar isso pra fora. É uma coisa assim... E aí eu vou lá, rascunho, lápis na caneta, aquela coisa... Aí alivia. Não resolve. Sim. Mas alivia. Agora, uma outra coisa, né? Foi até uma palestra que eu vi, acho que foi em 99, se não me engano, do Leonardo Boff, foi lá na Rússia. Eu amo Boff. E aí o pessoal perguntando a questão da droga, né? E o Leonardo Boff, ele falou uma coisa que até me surpreendeu, eu gostei muito dessa questão que ele colocou, que ele levantou. O problema da droga, fundamentalmente na época, né, que foi justamente a época da repressão, onde a droga no Brasil se alastrou, né, você achava LSD em qualquer canto. Né? E cocaína também foi quando entrou, justamente no período da maior repressão. Bem, interessante então, isso, né? Muito interessante. Movimentos estudantis, né, e caça comunista. Então ele diz o seguinte, o problema da droga é justamente porque o sistema proibiu a juventude de sonhar. Então, como você não pode sonhar, eles usavam a questão química para poder sonhar.
Então ia para o LSD, ia para o sonho. Agora ele diz, o problema também da droga não é a ida, é a volta. Exatamente. Porque quando você vai, você tem um universo maravilhoso no LSD, mas quando você volta, você cai na mesma situação de opressão, de distopia. Exato. Aliás, então, E às vezes o buraco é mais fundo ainda, né? vai ficar. Você vai se percebendo cada vez mais preso, né? Vai porque você vai ter uma falsa percepção de belo, e quando você volta, o buraco é mais feio. E foi interessante você falar em distopia. Ultimamente eu só estou conseguindo ler distopia. Eu estou lendo Fahrenheit 451. Antes eu li o conto que deu origem, que é o Bright Phoenix, eu acho. Enfim, né? Que seria Fênix brilhante, alguma coisa assim, né? E estou lá com os meus Huxley armazenados para ler em breve. Então essa coisa do Leonardo Boff me faz pensar nisso também. Quer dizer, se você vai meditar e você vai chegar, agora eu vou brincar aqui, tá? Se você vai chegar naquele estágio alfa da meditação, pô, de repente você volta para essa droga. Então eu acho que não pode ficar dissociado uma coisa da outra, porque você vai ter o mesmo problema do cara do lisérgico quando volta, né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho da droga, depois eu falo da meditação. Essa relação que o Boff faz com o ácido, eu acho que dá para fazer tranquilamente com álcool, por exemplo. Também. Né? Se você for parar para pensar, existe uma grande parcela da nossa população, até mais masculina, mas não exclusivamente masculina, que tem no bar a única forma de diversão. Né? Porque é caro. O bar está na sua esquina. Às vezes você até gasta mais do que você tinha pensado, mas o bar está na sua esquina, você tem cerveja, você tem amigos, você senta, você relaxa, você ri, você brinca. E a droga social. E a droga social. E aí, só que assim, talvez essa não seja uma reação do corpo da maioria das pessoas, mas no meu corpo, e eu ainda bebo, tá? O álcool, apesar disso, eu ainda bebo, mas assim, o álcool, ele é extremamente deprimente. Eu bebo hoje, no dia seguinte, eu tenho um nível de ansiedade, de angústia, que eu levei um tempo para entender que era uma reação química. Porque eu achava que eu estava com um problema, vou fazer terapia, tem alguma coisa errada, não é. É quase que... Encheu o pote. É quase que automático. A minha ressaca é uma ressaca de ansiedade, de angústia, que muita gente também não entende que tem essa reação. Mas por que a gente precisa criar tantas válvulas de escape? Porque tá difícil de viver pra caramba. Como diz a proibição do sonho. Tá doendo pra caramba. Então, como diz o João Ninguém Aproveite o Caminho, tá foda viver. Né? Então você tem a necessidade da válvula de escape, que pode ser o álcool, que pode ser alguma droga ilícita, que pode ser a meditação em alguns casos, assim. Você chega nesse processo querendo fugir. E uma das questões mais frustrantes, no caso da tradição que eu pratico, é que ele vai dizer assim, ó, fica aí. Porque para todo lugar que você for, você vai levar sua mente com você. Sim. Não tem isso de, mas é porque logo assim que você começa a praticar, a vontade é, vou pro retiro, vou morar no caminho do meio, vou largar essa vida, não quero mais saber disso. E o seu mestre vai dizer, não, você vai ficar aí, você vai lidar com essa vida e você vai aprender a se relacionar com a sua própria mente. Porque aí tem uma coisa que é muito louca, que é assim, tem a ansiedade, tem os problemas externos? Tem os problemas externos. O mundo está complicado, muito complicado. Mas também tem a forma como a gente lida com isso. Então, eu tenho crises de angústia, que inicialmente não tem explicação. Aí acontece o que aconteceu ontem, aquela tragédia lá em Minas Gerais, que foi terrível. Eu olho aquilo, eu vinculo a minha angústia àquela tragédia e eu fico deprimidíssima. E sim, eu tô solidária, triste e é terrível. Mas, antes de eu olhar no Facebook e ver que aquela tragédia tinha acontecido, eu já não estava bem ontem, assim. Então, aí a gente vai, na verdade, a gente constrói discursos em relação à realidade para justificar coisas que também são o nosso estado interno. Também são a forma como a gente lida com esse mundo. Tem uma outra questão. É inseparável, tá? Tem uma outra questão também que eu acho que é terrível, né? Talvez até mais, porque essa não é nem a droga lícita, nem a droga ilícita,
mas é lícita, claro, que é a alienação via tecnologia. Nossa. Sim. Né? Essa caixinha chamada celular, Eu que acho que hoje... eu acho que são as compulsões, né? Quer dizer, a gente é Exato, muito compulsivo. exatamente. Qualquer compulsão funciona como uma droga. Funciona como E uma hoje droga. uma das maiores compulsões é essa. Os caras descobriram esse likezinho e esse coraçãozinho, cara. Eles nos prendem. Ele aliena, né? Tira. Sim. Te bota num outro universo. Na verdade, foi uma coisa interessante, né? Porque quando a internet veio, nossa, eu pelo menos, não sei você, mas eu recebi nossa, que coisa legal, a gente vai ter voz, né? Quer dizer, a gente está saindo do paradigma da comunicação de massas, em que você recebe, tudo bem que nenhuma recepção é passiva, nunca. Eu lembro que eu discutia com o Cid Moreira lá e com o Chapelin, né? E mesmo quem não discutia, né? Quem é que não tem aqui um pai que dava boa noite, respondia o boa noite do Cid Moreira? Então tudo bem, nunca é passiva, mas você não tinha acesso, você não tinha como escoar a tua voz. Né? Você só perturbava os vizinhos, né? Perturbava os seus parentes. No caso de os outros, entregava panfleto na rua. Exatamente. Aí quando veio a internet, eu falei, pô, que legal, é interativo, tudo bem. Né? Só que assim, cada vez mais os estudiosos da área, né, especialmente no que diz respeito às redes sociais, né, você percebe que está cada vez menos diversa e cada vez mais monológica, né? Quer dizer, você cria as bolhas pelas quais seguem determinados discursos e aí vira só a compulsão mesmo. Só a compulsão. Só a compulsão, não tem, né, aquela promessa de diversidade e tal, ela está sendo, e aliás está sendo, diria eu, conscientemente, quer dizer, intencionalmente minada por quem deseja impor um discurso único, né? Mas eu acho que assim, essas compulsões são... Eu concordo com tudo isso que você falou. Mas isso é só um lado da história. Mas isso é só um lado da história. Porque esses dias, foi logo assim que antes das férias, que estão acabando agora, eu estava muito ligada no Facebook, no WhatsApp, uma agitação muito grande. Eu falei, eu preciso me livrar disso. E aí quando eu entrei de férias, aí eu tomei a decisão de largar um pouco o celular de mão. Aí o que eu fiz? Comecei a maratonar série na Netflix. Aí eu falei, não, isso não está bom, então eu vou parar de maratonar série na Netflix. Larguei, agarrei nos livros de ficção científica e fui depois outro, e eu tenho enxaqueca. Então se eu leio muito, piora muito a enxaqueca. Aí depois dessa experiência, eu falei, gente, o problema não está só no celular. O problema está na minha cabeça, que é compulsiva. E é uma necessidade de sair de si. Lembra aquela coisa que você falou do ponto, é o norte, sul, leste, oeste, e aonde você está? Então, a tecnologia ela é uma válvula de escape para você sair, para você não enfrentar o aqui e o agora. Mas, se a sua posição de mente não colabora, mesmo que você esteja sem internet, você vai dar um jeito de fugir. Né? Porque, sabe, você cria outras maneiras de sair do lugar onde você está, de não se encarar. Mas eu acho interessante, assim, aquela brincadeira que eu falei, não, mas isso é só um lado da história. E aí, voltando para trás, também essa coisa né, do zen, do politicamente engajado, também isso é um lado da história, porque a Prajna também é a banda do pai e da mãe do João Ricardo. E o João Ricardo é parte da banda. Ele chegou a ajudar a compor algumas das músicas iniciais e ele toca uma gaitinha intuitiva maravilhosa numa música que a gente fez de zoação. Chama Febre da Partícula. Chama Febre da Partícula, que aliás é homônimo ao título de um documentário sobre a partícula de Higgs, né? Que é, né? Aí a gente fez uma brincadeira lá com isso, com festa aquática, festa quântica, e ele toca uma gaitinha assim. Verdade, bem legal. Se ele fosse menos vagabundo, ele tava tocando uma gaita legal. Na casa tinha um chuveirando lá de fora. Aí o pequeno entrava no chuveiro e gritava, festa aquática! Aí a gente começou. Aí a gente fez uma música cantando festa aquática. Né? E aí botou a festa quântica, da física quântica. Teve uma outra vez que a gente estava compondo uma música que tinha um caminhão. Tipo uma valsinha, né?
Até amanhecer. Aí ele chegou, ele tinha uns 5 anos nessa época. Falou assim, eu vou compor também. Presta atenção aí. Aí ele falou assim, caminhar, caminhar, até o céu ir brincando. Eu falei, nossa, lindo. Aí peguei, depois eu falava outras coisas que eu caminhar pra fazer coração. Aí eu falei, deixa eu fazer coração também. Ricardo falou que não. Não fazia sentido. Mas isso até o céu ir brincando, eu achei a coisa mais linda isso é parte da música. Né? E tem uma outra música que a gente não toca tem aquela do que surge a partir dele. Sozinho, que ele dizia que ele não gosta que apague a luz, porque ele, quando apaga a luz, ele se sente sozinho. Aí a gente pegou essa coisa do no escuro me sinto sozinho, e também ele estava com manias, tudo tinha que fazer unidunité. Qualquer coisa que você perguntasse pra ele, peraí que eu vou fazer unidunité. Aí o refrão da música é faço unidunité, porque eu não sei. Então essa também é dele, né? Nosso parceirinho. A gente tem... Na verdade, o João vai pra todo lugar com a gente, faz tudo junto com a gente, é nossa... Não, tinha que falar, porque agora a gente falou da Helena, não vai falar do João Ricardo, eu vou ficar ligado. Aí João chegou pra gente semana passada e falou assim, mãe, olha só, eu tenho as minhas músicas, eu tenho a minha música, Helena tem a música dela, você ainda não fez a música da Manu, que é a Maria Luísa, minha netinha, que vai fazer 2 meses, agora dia 3. Aí eu falei, filho, deixa ela crescer um pouquinho. Eu tenho que entender melhor essa personalidade dela. Ele, tá, porque eu pensei que a menina não ia ter música. Mas o grande barato nisso foi que, assim, pra mim ficou claro que pra ele, assim, do mesmo jeito que Canção de General Furacão é a música da Helena, A Febre da Partícula é a música dele. E é dele. Aliás, porque ele fez junto, né? É muito legal, porque não é sobre ele, ele é parte da história, né? Então ele já tem algumas composições, ele está escrevendo um livro junto com a gente. Exatamente, junto com ela, principalmente. Nossa artista, assim, né? Vamos ver o que é isso. Eu falo, né, que assim, eu não tenho nenhuma expectativa de ganhar dinheiro com essas coisas que a gente faz. Mas vai que João um dia, sabe aquelas coisas tipo assim, vamos lá um dia. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Eu comecei falando aqui, quando eu, era adolescente, tal, eu tentei montar bandas e tal. Acho que o grande barato, assim, o grande presente que a vida me deu, né, assim, primeiro o nosso encontro mesmo afetivo e tal, né, com o Lu, e depois aquela coisa de vir a Prajna, foi que, assim, a música concretamente que deu certo, que funcionou, que essa dupla, essa banda, que é a Prajna, que a gente consegue... Gostem ou não, né? Tanto faz. Mas assim, que a gente tem mais de 30 músicas compostas, que a gente se apresenta e tal. Chegou para mim numa idade em que eu já tinha abandonado toda e qualquer ilusão acerca de virar popstar, de fazer sucesso, de ganhar dinheiro com isso. Então eu fico, eu tô num lucro fantástico. Claro que eu quero mostrar para todo mundo. E claro que eu adoraria que muita gente gostasse. Tem gente que eu prefiro que continue não gostando mesmo, ou não conhecendo. Mas o grande barato é que eu não tenho essa, não tem aquela ansiedade de o que eu preciso fazer para construir uma carreira. Que carreira? Minha carreira é de professor, é outra coisa. Mas é um grande barato ter chegado nisso. A Wanda falou aqui, que eu achei muito interessante, falando dela mesmo, né, escritora, poeta, etc. Ela falou várias coisas, mas dentro disso aí que você está colocando, ela diz, eu não quero ser conhecida, eu quero ser reconhecida por aquilo que escrevo. Isso faz uma diferença fundamental. Então a gente está aqui falando o tempo todo e eu até que puxei, né, da questão da alienação via tecnologia, e aí eu vou falar agora da minha gigantesca pretensão, e dessa coisa do remunerado ou não remunerado, de sucesso ou não sucesso. Veja bem, olha só, você está com um microfone, tem um amplificador, uma guitarra, o sax não entra nessa questão. Mas eu estou com uma câmera digital, tenho uma filmadora, um computador, uma mesa de som. Estamos aqui cheio de apetrechos tecnológicos, mas a gente está fazendo, acredito eu, que a gente está utilizando de uma outra forma. A gente está num bate-papo totalmente informal, levando música, levando cultura, poesia, uma discussão com relação à questão política, sem ser institucional partidária, por mais que a gente fale do coisa, que não tem como não coisar o coiso. Não coisar o coisa, né? Já que o coisa está aí. Então a minha grande pretensão,
é o seguinte, é fazer uso disso aqui para a gente ter um registro ali na internet, nesse espaço virtual, para que as pessoas possam ver que você pode ter momentos agradabilíssimos dessa forma. Isso. Você não é obrigado a sair de casa para ir nessas caixas de cinema que existem hoje. Nossa Senhora, Eu isso é mais, cinema, rapaz? Eu não é. Para mim, cinema era aqueles da antiga. Sim, aqueles que infelizmente viraram todos igreja, Viraram qualquer igreja. coisa. Né? Aquele que você saía dali e ia direto pro bar, na época que eu bebia também, né? Mas mesmo não bebendo, eu vou para botequim. Só não vou porque não tem, né? Não tem mais botequim. Então você encontrava com os amigos para falar, você ia pro show, pro teatro, saía já doido para encontrar com os amigos para conversar. Exato. E hoje você não tem isso. Mas isso é uma coisa interessante, Paulo, assim. O que a gente tem hoje de vida social é muito ligada à arte. Assim, eu saí de Angra para vir para cá, para Niterói, então minha família toda de Angra. E eu acho que no primeiro ano foi uma solidão enorme, porque era eu, Ricardo, e as crianças... Você chegou a verbalizar, né, que você queria amigos. A gente não tinha amigos. Eu não tinha amigos aqui em Niterói. Só tínhamos um ou outro e aí, assim, os filhos. A gente vai no sarau da Monteiro Lobato e lá a gente encontra a Renata. Renata é uma coisa desse tamanho, assim, mas ela é gigante. E a gente quase não se vê. Sim, Renata e a Juliana, outras pessoas lá e tal também que são acolhedoras demais. Assim, do que virou a relação pessoal. Então, hoje, assim, eu não vejo Renata com frequência, mas eu tô mal, eu passo um áudio. Ontem ela mandou uma poesia pelo áudio, né? E aí, assim, dessa mesma maneira, a gente encontrou Fernanda no Tomate Cereja. E aí João Ricardo, que é uma criança que fica muito dentro do quarto, que está muito ligada no computador, no videogame, na televisão, vai pro Tomate Cereja e encontra Maria, que é a filha de Fernanda aqui também. E aí eles se tornam os melhores amigos, com as mesmas referências. Então, hoje a gente vai pro Tomate Cereja e o João vai encontrar Maria no Tomate Cereja. Né? E aí vai tecendo essas amizades. Aí a gente vai pro Encontro Acústico Autoral, quarta-feira o velho estava lá em casa tomando cerveja e tocando violão com a gente. Com a Helena sentada. Com a Helena sentada. Porque pra ela, assim, tem música, ela tem que estar. Só que teve uma hora que ela queria tomar cerveja que a gente estava tomando. Tipo assim, ela estava participando de tudo. Como assim eu não posso participar disso, mas eu não posso tomar água? E aí ela dava água e ela apontava pro copo de cerveja. E Laura vem pegar a Helena. Então, aí a gente vai tecendo essa rede de amizade, de carinho, de encontro. Né? A gente se encontrou no momento do lançamento do Poesia. Que começou pela internet, começou pela rede. Exato. É claro que a rede tem um potencial muito legal, muito bom. Senão eu também fazia que nem a Tânia, que não fechava o meu perfil. Né? Não. Mas, assim, claro que tem um potencial para coisa muito legal, né? Infelizmente também tem, e tem sido usado para... Olha, eu vou até falar uma coisa minha, porque eu não posso me furtar, né? Já que eu vou ficar só na crítica, dizendo que eu nunca passei por isso. Mas eu já tive momentos da minha história, fundamentalmente lá de 2005, 2006, até um pouquinho antes, antes, que para mim a internet era a única possibilidade que eu tinha de contato com o real, porque eu não queria sair de casa para ver ninguém. Foi um momento extremamente dramático. Você falou da questão da angústia, né? Dessa angústia que dá. Eu, na época, eu já tinha lido muito, mas no momento da angústia eu jamais ia me lembrar da angústia kierkegaardiana, que é a única possibilidade de salto para um outro estágio. Porque, segundo Kierkegaard, sem a angústia você não se move. Você para. Por incrível que pareça... De certa maneira, dialoga com o Sartre, né? Também, exatamente. Então, veja bem, se a gente parar e pensar legal, é a angústia que move a gente. É dolorido? Mas imagina, como diz Nietzsche, se você tivesse uma filosofia sempre saudável, você não vai buscar a cura. Então você necessita ter doença. Tem uma música que a gente está gravando também que tem um verso, né? Que é exatamente o seguinte: é preciso provar da dor para buscar o remédio. Sim. Né? E vocês têm ela gravada, já bonitinha? Gravada que eu digo na mente, sabe? Tem. Já tudo bem para depois tocar aqui. Na verdade é um diálogo com o João Ninguém, com aquela coisa do Tá Foda Viver, né? E também dialoga com o Walter Franco. Com o Walter Franco, porque a gente fala que
Tentando manter a espinha ereta, a mente aberta, mas o coração não segue tranquilo. Porque é isso, né? Que você fala da meditação, então vocês estão sem não. Nós somos tremendamente atormentados, né? Sim, por isso. Agora, falando um pouquinho mais dessa coisa dos encontros, que aí a gente falou do acústico autoral, aí eu vou, pela arte, me reencontrar com a minha cidade, que é Angra dos Reis. Né? Aí eu vejo no Facebook que tem um coletivo de música autoral a tecnologia de novo, hoje, a rede. que chama Cancanta. Né, e aí pra mim é uma experiência muito legal, porque assim, tem algumas pessoas que são assim, meus amigos, que a gente tem a mesma faixa etária, mas tem outras pessoas que quando eu era adolescente eles eram crianças. E agora eles são adultos e se tornaram músicos e compositores. Então no final do ano passado a gente foi para Angra para tocar na Casa de Cultura. Eu tenho uma relação com a Casa de Cultura de Angra, que é uma relação muito intensa. Porque assim, eu venho de uma família muito pobre, né? A gente vai primeiro na zona rural, depois eu vou morar no Jacarezinho, na Grota, no Morro do Alemão. A gente sai do Morro do Alemão numa situação assim muito difícil. Minha família praticamente foi expulsa por conta de guerra de quadrilha. E aí eu vou para Angra morar num outro bairro muito pobre. E aí, assim, eu sempre tive uma clareza muito grande de que eu tinha que estudar. Assim, que sair da pobreza estava muito vinculada a eu conseguir estudar, até porque eu sou uma péssima dona de casa, eu não sei fazer serviço doméstico, eu não seria... Casou mal 2 vezes, casou com o professor 2 vezes. Eu precisava furar a minha própria bolha de pobreza. Que horrível, esse comentário machista meu, desculpa fazer. Mas é meio peça, amor. A minha mãe dizia que eu era uma dona de casa tão terrível que ninguém ia querer casar comigo. Casei 3 vezes. Eu sou a terceira mulher de casa, cadê meu terceiro marido, tá? É tranquilo isso. Mas aí, então, eu toco saxofone, essa coisa toda, e aí eu descubro que existe uma Casa da Cultura em Angra. E aí eu queria frequentar a Casa da Cultura, mas ninguém queria frequentar comigo. Então eu passei a ir para a Casa de Cultura de Angra sozinha. Aí eu comecei a fazer 1 milhão de cursos, fiz oficina de teatro, porque eu queria estar naquele lugar. Né? E aí aquele espaço para mim era um espaço de libertação de uma série de coisas. E de fato, assim, eu sou da primeira geração da minha família a entrar na universidade, né? E eu volto para a Casa da Cultura para tocar com aquela galera. E no final, gente, foi muito emocionante. Foi uma das melhores apresentações que a gente já fez. Foram 2 músicas só, mas foi bem legal. E é uma experiência maravilhosa, porque assim, eles são músicos muito bons. Assim, é de cair o queixo, você fica assim... E na minha memória era aqueles meninos. Meu Deus, que música é essa? Então a gente em novembro foi pra Angra para tocar na Casa de Cultura de Angra. E depois a gente foi tocar em Mambucaba, que é um bairro de Angra. Que é de onde tem aquela que você compartilhou no Facebook. E tem um centro cultural que chama Centro Cultural Mambucaba Cultura e Arte. O Mambucaba Cultura e Arte, que é do Cagério. Cagério é um professor... Cagério é Carlos Rogério. É Carlos Rogério. Cagério é um professor que trabalha como professor, trabalha com educação especial e tudo, mas o lance dele é fazer cultura. Então ele alugou um baita de um casarão que ele não tem como pagar. Aí ele transformou o casarão num hostel e numa pousada, mas na verdade o lance dele é manter o centro cultural. Então as pessoas vão pra lá, ficam lá, ele mostra a casa toda, mas o que ele é? Ele é um artista e um produtor cultural. E a gente vai descobrindo essas pessoas maravilhosas, assim, ele é aquele tipo de pessoa que faz um evento, se mata de trabalhar de manhã até de noite, fala, minha mulher vai me matar, e aí o evento dá prejuízo, ele tem que tirar do bolso dele para cobrir e super feliz. Muito feliz. Então, são essas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. Você falou agora, lembrou do Fitzcarraldo, né? E essa chama Desobedeça. 1, 2, 3 e...
desobedeça. A lei violenta que impõe sua crença de falsa moral. Se a minha voz, a minha cor, o meu amor te incomodam, a minha luta é estar em paz. Se a nossa voz, a nossa cor, o nosso amor te incomodam, a tua maldade não passará. Desobedeça a ordem justa que punha a beleza de mundo plural. Desobedeça a lei violenta que impõe sua crença de falsa moral. Se a minha voz, a minha cor, o meu amor te incomodam, a minha luta é estar em paz. Se a nossa voz, a nossa cor, o nosso amor te incomodam, a tua maldade não passará. Vai! Desobedeça.